Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus advoga as causas daqueles que oram com fervor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade da Sua presença, por Seu amor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Toda vez que a gente tem um problema com a justiça, a gente vai precisar de um advogado. Se a gente olhar a origem dessa palavra no grego, ela diz como se fosse alguém do lado, alguém que vai interceder por você, alguém que vai traduzir o seu problema numa linguagem onde a parte jurídica entende. E Jesus, Ele é esse intermediador nosso com Deus. Ele que vai advogar a nossa causa em relação aos nossos pecados. E Ele também vai nos capacitar a viver de uma forma que a gente acaba não transgredindo essas leis e cometendo esses pecados. O pecado, ele é original da nossa natureza. Por comum, nós seremos pecadores, essa é a verdade. Da mesma forma que se você pegar um cachorro ou um bicho na natureza, se ele não for domesticado, entre aspas, qualquer pessoa que tiver um contato com ele vai acabar sendo mordida ou vai acabar sendo agredida. Por quê? Porque a natureza dele é dessa forma. Assim como a gente vê esses animais, como um escorpião, uma aranha, animais que aparentemente eles não conseguem ter sentimento ou inteligência, nós temos um medo muito grande deles. Por quê? Porque a gente sabe que não tem como domesticar esse tipo de animal. Eles vão acabar nos ferindo, eles vão acabar nos prejudicando. E no meio de tantas coisas, de tantos perigos, de tantas injustiças, não existe nada melhor que ter um advogado como Jesus. Porque Ele é justo. E o que é justiça? É fazer o certo, do jeito certo, sem olhar para quem se está fazendo. Nós temos tendência de favorecer as pessoas que gostamos e prejudicar aqueles que nós não gostamos. Se você olhar uma mãe falando do próprio filho, muitas vezes ela passa um pano, né? Passa aquela mão na cabeça para não admitir que talvez ele não seja tão bom assim, ou não seja da forma que ela gostaria que fosse. Só que pela falta da verdade, nós acabamos nos confundindo e nos perdendo entre o que é certo e o que é o errado. Mas Jesus, ele não comete esse erro. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, mais sabedoria nós acabamos adquirindo. E dessa forma, nós conseguimos olhar o nosso comportamento e sentir vergonha das coisas que nós fazíamos antes de conhecer o Senhor. De uma forma muitas vezes egoísta, nós vivíamos baseado apenas nos nossos interesses e nada além disso. Se a gente olha lá em 1 João 2:1, a palavra ela diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João ele está advertindo na carta diversas coisas relacionadas ao comportamento, o que é pecado, o que não é pecado, um comportamento que nós devemos ter e qual não devemos. João ele diz que se eu entrar numa igreja ou se eu entrar em algum lugar para adorar o Senhor e eu tiver alguma coisa com alguém, é para mim antes ir lá e resolver o problema com essa pessoa para depois ir conversar com Deus. Deus ele gosta que aquilo que nós podemos fazer esteja feito, para que assim Ele possa estar na nossa presença e fazer aquilo que nós não podemos. Não adianta a gente acreditar em Deus quando Ele diz para a gente perdoar e nós definimos não perdoar porque nós achamos que aquela pessoa ela simplesmente não merece. Quem define quem merece o que é Deus. Jesus merecia o que Ele passou? Não, não merecia. Jesus era um bandido? Não, Jesus era um justo. Ele fez alguma coisa de errado? Muito pelo contrário, sempre fez tudo que agrada a Deus. E nós queremos medir e determinar o que é certo e o que é errado.
A partir do momento que nós aceitamos que Jesus é o nosso advogado, nós aceitamos também que Ele vai intermediar entre nós e as pessoas, e Ele vai fazer com que a pessoa pague a consequência daquilo que ela fez, ou não. Nós já vimos cidades inteiras serem perdoadas, como Nínive, que muitas vezes Jonas não queria ir lá porque ele sabia que Jesus ia fazer. Mas para existir perdão, é preciso que tenha arrependimento. E não quer dizer que porque eu perdoei uma pessoa, eu vou simplesmente voltar e apagar o passado como se ela não tivesse feito nada. Mas dentro de mim aquilo passou, talvez na vida da outra pessoa não. Porque enquanto a gente não pede perdão por algo que nós sabemos que é errado, aquilo fica dentro do nosso coração, de alguma forma, pesando. E quantas vezes nós não nos metemos em situações que nós não gostaríamos de estar e precisamos de alguém para se defender. Geralmente é nesses momentos que nós começamos a orar, a pedir para Deus perdão, a se arrepender. E quantas vezes nós não fazemos promessas para Deus dizendo: olha, Senhor, se você fizer isso, eu não vou mais fazer isso. 10 minutos depois está lá você fazendo tudo igual de novo. Na verdade, quando eu penso dessa forma, e o próprio pensar indica humanidade, porque a inspiração ela não é feita sobre pensamento, mas eu simplesmente faço aquilo que Deus capacita. E a inspiração do Espírito Santo, quando nós fazemos aquilo que Deus quer, quando o juiz Jesus é o nosso advogado, Deus ele acaba nos inspirando a falar as coisas da forma correta, mediante as situações. Percebe que às vezes você está falando de Deus para outra pessoa e nem sabe de onde veio aquelas palavras e aquele conhecimento. É Deus usando através de você para falar com o outro. E dessa mesma forma, Ele pode usar de você para livrar você de algum problema. Por quê? Porque você depositou a sua confiança no Senhor. Quantas vezes você não foi fazer algo que você nunca tinha feito e simplesmente saiu tudo certo? Como se você tivesse sido feito para fazer aquilo. Isso também é inspiração de Deus. E nós devemos sempre louvar o Senhor por isso. Toda vez que nós oramos, nós chamamos a presença desse Espírito para perto de nós. Toda vez que eu acredito que Jesus vai interceder por mim, eu justamente ganho acesso a essa sabedoria para a minha vida. Os apóstolos, eles foram diversas vezes perseguidos pelo simples fato de dizerem que adoravam ao Senhor, que acreditavam em Jesus, que Ele tinha ressuscitado, porque o pessoal daquela época não aceitava essa mensagem, porque eles queriam que as coisas ficassem exatamente do jeito que estão, porque essa mensagem tirava a autoridade dos líderes religiosos daquela época. Se a gente for olhar lá em Marcos 13, versículo 11, Jesus ele diz justamente isso que eu estou falando para vocês, que quando for preciso e vocês estiverem em oração e vocês estiverem em comunhão com Deus, Deus ele vai influenciar, ele vai inspirar as tuas palavras baseado naquilo que vai te libertar daquilo que está acontecendo. E a palavra ela diz assim: sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. E será que não é justamente isso que acontece todas as manhãs quando a gente faz um áudio aqui? Não é Deus falando para você? Porque se eu for buscar no meu entendimento, eu não tenho estudo, eu não tenho capacitação, eu não tenho formação, eu nunca fiz escola bíblica, eu nunca fiz nada. Eu simplesmente leio a palavra todos os dias, e se a gente for parar para pensar nisso, eu li 5 vezes, vamos dizer assim, a Bíblia inteira, estou indo para a 6ª vez agora. Só que, se você olhar cada versículo, eu li apenas uma vez. E são palavras difíceis, e são histórias difíceis, são muitos nomes e são muitas coisas. Então a gente percebe que o Espírito ele vai capacitando e ele vai trazendo as pessoas e ele vai colocando a mensagem na boca dessas pessoas. Se juiz é o teu advogado e você ora e você busca essas coisas, justamente que no momento de necessidade ou no momento que for necessário, ele vai usar de você para tirar. E justamente não é isso? Quando os advogados eles falam, eles não tentam demonstrar qual é a razão e qual é o lado e o que é o certo e o que é o errado. E é justamente isso.
Só que a justiça que Deus faz para nós, ela é divina. Essa justiça humana, ela pode ser corrompida, pode ser torcida. A justiça divina, não. Por mais que às vezes a gente não enxergue as consequências, elas existem. E muitas vezes a pessoa que faz aquilo que é errado, ela vai pagar com os próprios sentimentos, com a própria tristeza, desilusão, amargura, falta de esperança. E ela vai acabar vivendo uma vida que não merece ser vivida. Uma vida que muitas vezes ela preferia simplesmente poder morrer. E quem nunca sentiu isso? Quem nunca se desanimou? E é justamente por isso. A partir do momento que Jesus é o nosso advogado e eu tenho essa ideia de orar com fervor, e o que é orar com fervor? É orar acreditando que o Senhor ele está me ouvindo, é orar como se Jesus estivesse do meu lado e eu estivesse contando para Ele, não que Ele não soubesse, mas Ele quer entender o quanto nós admitimos das coisas que nós fazemos e o quanto nós nos arrependemos daquilo que é errado, daquilo que é natural nosso. Quanto mais Jesus ele participa da nossa vida, mais os nossos sentimentos eles ganham o controle, mais eu consigo fazer as coisas que eu prometo. Não existe mais tolo que eu querer prometer para Deus que eu não vou pecar, porque eu sou pecador. Mas eu posso dizer para Deus que Ele esteja comigo, para que eu evite fazer as coisas que eu sei que Ele não gosta, porque ninguém peca estando na presença de Deus. É impossível. A nossa natureza, ela se muda completamente. Por isso que você muitas vezes conhece uma pessoa antes dela se converter e completar a transição, e depois você percebe que não é mais a mesma pessoa. As pessoas não mudam porque elas frequentam a igreja. O que muda as pessoas é a presença de Jesus e a palavra de Deus. É por ouvir a palavra de Deus sendo pregada que essas pessoas mudam. A gente tem que dar a glória para quem merece a glória. E eu posso aqui todos os dias estar falando com você. Você ouve o áudio, de alguma forma a voz é minha, mas a mensagem é de Deus. O que transforma a vida de cada pessoa é Deus e não sou eu. Quem sou eu? Como a Bíblia diz, o que é o homem para que você se compadeça dele? Nós não somos ninguém. E eu fico muito feliz por continuar sendo ninguém e deixar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque diferente de mim, eu tenho certeza que Ele vai tratar todas as pessoas com igualdade, com respeito e sem indiferença. Porque em toda a nossa história ficaram cicatrizes e marcas. E muitas vezes quando eu olho uma pessoa, me revive certos tipos de sentimento e eu acabo sendo injusto sem que aquela pessoa não tenha feito nada. E isso, se a gente fosse olhar lá na psicologia, eles iam chamar de traumas. E quantos traumas não ficaram na nossa vida em aberto? E é justamente nesses lugares que Jesus ele atua, não apenas sendo um advogado, mas sendo um médico, onde ele acaba cicatrizando tudo e curando esse passado que muitas vezes nos entristece. Mas eu preciso deixar e eu preciso apresentar a Deus tudo aquilo que Ele pode fazer por mim e o que Ele vai fazer por mim, porque a nossa esperança nós depositamos no Senhor. Ele só vai poder fazer uma boa obra se você der uma autorização para Ele. A pergunta que eu te faço agora é: você autoriza o Senhor a te curar? Você autoriza o Senhor a trabalhar na sua vida, a advogar na sua causa, cuidar do seu pecado em relação a isso com Deus? Se você disse sim, o milagre ele já começou a acontecer. Você acredita nisso? Se a tua fé for o suficiente, assim como muitos foram curados, muitos cegos, muitos coxos que estavam na Bíblia, que você vê os leprosos, e a gente olha diversos milagres que Jesus fez para aquelas pessoas, mas a fé delas era necessária para que o milagre se completasse. Dessa mesma forma, o Senhor toca a tua vida, o teu coração, te dá entendimento, e aceitando tudo aquilo que passou, novas coisas vão poder acontecer. Amém? Que Deus possa tocar o teu coração, abençoar a sua vida, estar presente nos teus caminhos, nos teus pensamentos, na sua causa, que Ele possa realmente advogar por você em relação a tudo e toda injustiça que possa ter acontecido. E fica tranquilo, ao mal vai reservar todo um inferno e uma eternidade no lago de enxofre. A nós, um céu, com um Deus maravilhoso, que é amor, que traz esperança, paz, alegria,
autocontrole e tudo aquilo de bom que somente o Espírito Santo pode dar. Deixa Deus usar da tua boca, deixa Deus usar dos teus lábios, remove toda a impureza do seu meio. Não faça aquilo que você sabe que é errado, evite a presença de pessoas que possam te levar a pecar. Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. A partir do momento que você honra a Deus, o Senhor dá permissão de trabalhar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um bom dia.